E aí, qual é o preço da paz? Pensa bem. E se eu te dissesse que para nunca mais ter medo na vida, você ia ter que entregar absolutamente tudo? Sejam muito bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai hackear o código-fonte de uma das ideias mais polêmicas e assustadoras da história. A gente vai entrar na mente de Thomas Hobbes e decifrar o Leviatã, a sua máquina de poder. Para pra pensar nisso um segundinho. Imagina só, toda a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, de escolher o que fazer da vida, tudo isso em troca de uma promessa de segurança absoluta. Você toparia essa troca? Pois é, o Hobbes não só toparia, como ele defendia que essa era a única saída possível. Olha, o Hobbes não era um filósofo de apartamento, sabe? Um cara que ficava só teorizando na vida. Ele escreveu a obra-prima dele com a Inglaterra pegando fogo, literalmente, no meio de uma guerra civil que foi brutal. Para ele, paz não era uma ideia bonitinha, um sonho. Era uma questão de sobrevivência, um desespero. E o preço para ter essa paz? Ah, para ele não tinha nem conversa. Isso mesmo que você ouviu. Tudo. A sua liberdade de falar o que pensa, o seu direito de não concordar com o governo, a sua autonomia para, sei lá, decidir o seu próprio futuro. Para Hobbes, o preço da paz era esse, a sua submissão completa. Total. E ele não estava de brincadeira, não. O cara projetou um sistema inteiro, tipo um estado monstro, sabe? Uma máquina quase perfeita, programada para impor a ordem custe o que custar. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos abrir o capô dessa geringonça e ver peça por peça como ela funciona. Então, bora lá para o nosso plano de voo para decifrar esse código. A gente vai ver o código secreto do Estado, o que seria o bug no sistema humano, essa troca de liberdade por segurança. Vamos conhecer o tal do Leviatã e o poder absoluto dele, e, claro, as falhas da máquina. E para fechar, um desafio prático: como criar o seu próprio micro-Leviatã. Tudo pronto? Então vamos nessa. Beleza, para a gente entender essa máquina, a gente precisa primeiro entender quem foi o engenheiro por trás dela. E o Thomas Hobbes, ele não tirou essas ideias do além, não. Ele literalmente forjou esse pensamento no calor da guerra. Imagina só nascer num país que está se esfacelando. Hobbes viveu isso. Ele viu a guerra civil inglesa, ele viu um rei ter a cabeça cortada em praça pública e viu a sociedade inteira mergulhar num caos absoluto. Ele sentiu na pele o que rola quando não existe uma autoridade central forte. O livro dele, O Leviatã, não é um exercício de filosofia, sabe? É um grito de desespero, é uma resposta ao mundo que estava pegando fogo. Essa frase dele é a chave para tudo. Para ele, ficar debatendo liberdade, direitos, isso não era avanço, não. Era o fósforo aceso perto do barril de pólvora. Ele via faísca em todo canto, pronta para botar fogo no país de novo. É crucial entender isso, o medo. O medo paralisante da guerra é o sistema operacional em que o programa do Leviatã foi escrito. Então tá. Qual é o problema central, o bug, que essa máquina do Hobbes foi criada para consertar? Bem, ele acreditava que a gente tem um bug de fábrica, uma falha na nossa programação como seres humanos. E ele deu um nome para isso, o estado de natureza. Pensa aí o que aconteceria se de uma hora para outra não existisse mais governo, nem polícia, nem lei nenhuma. Um mundo onde todo mundo é 100% livre para fazer o que der na telha, para pegar o que quiser, usar a força como bem entender. Parece um sonho de liberdade, né? Pois para Hobbes isso seria um pesadelo, um retumbante nem pensar. E aqui está o pulo do gato do argumento dele, a grande negociação. De um lado, você tem liberdade total. Parece incrível, né? Só que é a liberdade também de alguém invadir a sua casa, ou de ser atacado no meio da rua. É o tal do direito a tudo, que no fim das contas significa que você não tem direito garantido a nada. O resultado disso, uma guerra de todo mundo contra todo mundo. E do outro lado, a proposta do Hobbes. Abre mão dessa liberdade caótica e, em troca, você ganha ordem e segurança. Mas por que essa guerra toda aconteceria? Hobbes aponta 3 motivos principais, os 3 gatilhos do caos. Primeiro, a competição. A gente sempre quer o que o outro tem, porque os recursos são limitados. Segundo, a desconfiança. Eu fico com medo de você me atacar, então, por via das dúvidas, eu te ataco primeiro. E terceiro, a busca por glória. Eu quero ter uma boa reputação, quero que as pessoas me respeitem, ou melhor, me temam. Junta esses 3 ingredientes e pronto. Tá aí a receita para o desastre completo. E tudo isso leva a gente para a conclusão mais famosa e talvez a mais assustadora do livro todo. Sem um poder central para colocar ordem na casa, a vida do ser humano seria solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Pensa no peso dessas palavras.
É desse pesadelo, desse cenário terrível, que Hobbes quer nos salvar. Custe o que custar. Ok, se esse estado de natureza é o inferno na Terra, como é que a gente sai dele? A resposta do Hobbes é direta, lógica e bem radical. A gente faz um pacto, um acordo, o famoso contrato social. A lógica por trás disso é bem fria, quase matemática. Olha só. Passo 1. A gente se toca que viver no caos é simplesmente insuportável. Passo 2. O grande acordo. Todo mundo, ao mesmo tempo, decide baixar as armas, concorda em abrir mão daquele direito a tudo, porque se só uma pessoa fizer isso, ela tá ferrada. Mas se todo mundo fizer junto, é a única chance de dar certo. E passo 3, a transferência de poder. Todo esse poder individual que a gente abriu mão não some no ar. Ele é todo concentrado e entregue nas mãos de uma única entidade, o soberano. Ele quem vai ter, a partir de agora, o monopólio da força para manter a paz. E o que leva a gente a fazer esse pacto? É o instinto mais básico de todos, o de sobrevivência, a autopreservação. É a razão nos dizendo, cara, para sobreviver você precisa de paz. O contrato social, então, é só a ferramenta, o jeito mais eficiente de garantir que essa paz aconteça de verdade. E o que surge desse contrato? O que nasce quando todo mundo entrega seu poder para uma coisa só. É aí que nasce o monstro. É aí que nasce a máquina. É aí que nasce o Leviatã. Mas afinal, o que é esse tal de Leviatã? Olha, não importa muito se ele é um rei, uma rainha, um presidente, um parlamento, a forma não é o mais importante. O que importa é que essa entidade, seja ela qual for, é quem recebe todo o poder que a gente cedeu. É como se ele tivesse uma única missão programada no seu DNA: garantir a paz. E para cumprir essa missão, ele pode fazer absolutamente tudo o que for necessário. E quais são as configurações de fábrica dessa máquina? Vamos lá. Primeiro, o poder é indivisível. Nada de dividir em 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Para Hobbes, isso era a receita do caos que ele viu de perto. Segundo, é inalienável. O soberano não pode abrir mão desse poder, não pode passar para outro. Ele é o poder. Terceiro, é absoluto. Ele não está sujeito às leis, porque é ele quem faz as leis. Quarto, ele é o juiz final. A palavra dele é a última e ponto final. Acabou a discussão. E quinto, é inquestionável. Pensar em se rebelar? Nem pensar. Afinal, fomos nós que, em tese, concordamos com isso e demos a ele todo esse poder. E essa citação dele mostra perfeitamente a lógica da coisa. Pensa bem, de que adianta o soberano criar uma lei se ele não tem um exército para obrigar as pessoas a cumprirem? Ou de que adianta ter um exército se ele não pode dizer o que é certo e o que é errado? Para essa máquina funcionar, todas as peças, todas as engrenagens do poder precisam estar girando juntas, sob o controle de uma única pessoa ou de uma única entidade. Tá, a máquina parece robusta, eficiente, né? Mas e aí? E o preço disso tudo? Um poder assim tão absoluto não é por si só uma coisa aterrorizante? É isso que a gente vai ver agora. Quais são as falhas, os limites desse sistema? Eu sei, a essa altura do campeonato muita gente já tá gritando aí, mas isso é uma tirania. E o Hobbes, lá do século XVII, responderia com toda a frieza do mundo: sim, é. E uma tirania é infinitamente melhor do que a anarquia, do que uma guerra civil onde qualquer um pode te matar. Aí alguém diz: ah, mas o poder absoluto corrompe. E ele viria com a resposta na ponta da língua: pode ser, mas o poder dividido leva à guerra, o que é bem pior. E a melhor de todas: mas eu nunca assinei esse tal de contrato. A resposta dele para isso é quase um tapa na cara. Assinou sim. Toda vez que você obedece a uma lei por medo da punição, você está, na prática, concordando com esse pacto. Mas existe um limite. Tem uma linha que nem mesmo o todo-poderoso Leviatã pode cruzar. É tipo uma cláusula de segurança no contrato. Lembra qual era o objetivo principal de tudo isso? Sobreviver, certo? Pois é. Então, o soberano não pode te obrigar a se matar. Ele também não pode te proibir de se defender se alguém tentar te matar. Por que não? Porque isso iria contra a própria razão de ser do contrato. O direito de defender a sua vida é a única coisa que você nunca entrega. É o seu botão de emergência, a sua última saída do sistema. Beleza, sei que tudo isso pode parecer muito abstrato, muito filosófico. Então, que tal a gente trazer isso para a vida real? É hora do nosso experimento prático. Vamos lá? Vamos criar o nosso próprio micro-Leviatã? É simples, um passo a passo. Primeiro passo, identifique uma área de caos na sua vida. Sabe, aquele seu estado de natureza particular? Pode ser um projeto em grupo na faculdade que não sai do lugar, as finanças da casa que estão uma bagunça, ou aquela meta pessoal que você sempre adia. Segundo passo, estabeleça um soberano. Quem ou o que vai ter a palavra final?
Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma regra clara, tipo, toda segunda e quarta eu vou para academia, chova ou faça sol. Ou então, qualquer gasto acima de R$ 100 precisa ser anotado numa planilha. Terceiro passo, crie o seu pacto. Defina essa regra como absoluta, inquebrável. E quarto, execute sem exceções. O objetivo é garantir a paz e a segurança do seu pequeno estado pessoal. Agora, a bola está com vocês. Qual é a área de caos na sua vida que precisa de um pouco de ordem? E qual vai ser a regra absoluta, o seu micro-leviatã pessoal, para consertar isso? Deixa aqui nos comentários o seu plano. Eu tô curioso para ver as máquinas de poder que vão surgir por aí. Foi um prazer decifrar mais esse código com vocês aqui na Biblioteca Destilada. A gente se vê na próxima.